Olá, meus amores, minhas ativadoras blindadas e glamurosas. Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto, sobre bloqueadores emocionais. Você sabia que a sua vida pode estar travada, toda coisada, porque nós temos algo desconhecido, algo inconsciente dentro da gente, que são os nossos bloqueadores emocionais. Por isso que eu falo que é muito importante a gente conseguir entender por que muitas pessoas conseguem fluir e outras ficam estagnadas. Tudo por conta das abençoadas emoções. Então, quando a gente cuida da nossa parte emocional, dificilmente a nossa vida continuará bloqueada. Fala comigo. Tudo parte das minhas emoções. E é isso. Tudo parte de como está o seu corpo emocional. As suas emoções, elas comandam a gente. As nossas emoções comandam a gente, como os nossos pensamentos. Só que, como eu expliquei já para você, a gente tem ali os pensamentos mega ultra acelerados, mas quando chega no coração, que eu falo que é a morada das emoções, se não tiver ali alinhado, vai parar e vai estagnar e nada vai acontecer. Lembra da comporta do Rio? Eu sempre, quando eu falo comporta, eu lembro de usinas hidrelétricas, né? Lá de Itaipu, com muita água. É mais ou menos isso. As nossas emoções é muito grande, é muito forte. Por isso que muitas vezes a gente entra no lugar chamado zona de conforto. Porque as nossas emoções, elas têm um poder negativo e positivo. E aí, quando elas ficam muito pesadas, a gente vai entrando num lugar mais estável, com mais segurança, que é a tão temível zona de conforto. Então, agora, eu quero que você preste atenção no seguinte: o que é uma emoção? É tudo o que o seu corpo físico sente: tremor, suor, lágrima, choro. Quando a gente arrepia, quando a gente está muito feliz, a gente sorri. Quando a gente está triste, a gente fica com o rostinho para baixo. Tudo são emoções. Emoções, ela é representada muitas vezes no nosso físico, tá? Então, você precisa ter essa compreensão do que é emoção. A emoção é isso, é aquilo que muda o seu semblante. E eu trouxe aqui para você o que é a emoção, para você então ter uma compreensão maior. Se você achar que você deve anotar no seu caderno da transformação, é interessante. Então, o que é uma emoção? As emoções geralmente são espontâneas. Né? Quando eu quero chorar, eu choro. Quando eu quero sorrir, eu sorrio. Às vezes a gente segura um pouco e não chora na hora, mas a boquinha treme, assim, né, de vontade de chorar. Às vezes a gente quer dar uma gargalhada, a gente dá um risinho, mas aquela emoção, ela existe e ela é latente dentro de você, dentro de mim também. Então as emoções são espontâneas e elas se manifestam através das nossas reações físicas, como o choro, o sorriso, os tremores e até quando se fica com o rosto vermelho, ou de vergonha, ou de raiva. Nossas emoções podem ser consideradas positivas ou negativas e são naturais ou elas são aprendidas através do convívio com outras pessoas. Por isso que eu sempre digo para vocês: cuidado com quem você está andando, cuidado com as informações que você vem absorvendo, cuidado com os mentores que você está seguindo, para que você não fique com um amontoado de informação gerando em você emoções negativas, travando a sua vida e deixando você apática ou muito agitada, vivendo na ansiedade. Então, agora eu trouxe aqui para você. Se você ainda não viu, vale a pena você assistir esse filme da Disney, que é o Divertidamente. É uma menina, e aí ela, durante essa mudança, ela muda de cidade. Eu não vou dar o spoiler, você assiste. Ela faz essa mudança, e aí, nessa nova vida, ela começa a ter
várias emoções. E aí, as emoções da menininha é representada por essas figurinhas, por esses bonequinhos. Então, ela sente a emoção da alegria, da tristeza, do medo, da surpresa, do nojo, do desprezo e a raiva. É muito interessante. O mais interessante é você assistir uma vez, dar uma pausa aí de 7 dias, até um pouquinho mais, e depois você reassiste. Eu tenho certeza que você vai reassistir com outra percepção, com outro olhar e vai entender mais profundamente como as emoções elas atrapalham ou elas nos beneficiam ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, das nossas horas, das nossas semanas, dos nossos meses e dos nossos anos. Então aqui que eu quero trazer para você existe então o bloqueio emocional, que é traduzido através das emoções negativas que afasta a nossa prosperidade. Lembra que eu sempre falo, prosperidade não está relacionada só à parte financeira. Prosperidade são todas as áreas das nossas vidas em harmonia. E quando a gente não consegue encontrar essa harmonia, é porque a gente não está prosperando, na verdade, a gente está vivendo uma escassez em alguma área da nossa vida. E os bloqueios emocionais, que são essas emoções que muitas vezes elas são representadas no nosso físico, elas distanciam a nossa cura, elas distanciam o dinheiro, elas distanciam os relacionamentos, elas distanciam a gente de criar um novo cenário de vida. Só que existe uma solução para isso. Por isso que aqui eu trago que bloqueio emocional é igual você entrar na zona de conforto. Porque quando a gente está na zona de conforto, nada acontece. Eu vou me diminuindo, perdendo força, perdendo energia. Daqui a pouco eu estou fazendo morada no sofá da sala. Eu saio para trabalhar, eu volto e nada faz sentido, a não ser ligar a televisão no automático e viver no automático. Só que a gente tem uma missão, a gente tem um propósito e a gente precisa passar e vencer tudo isso. E aqui, seguindo nos bloqueios emocionais, eu acho muito importante você ter esse conhecimento para você também entender que, além da sua criança interior ferida, além da sua mente subconsciente, lembra? 95% de você está daquilo que está parando a sua vida está dentro da sua mente subconsciente. Além das suas crenças limitantes, dos seus programas sabotadores, das suas memórias negativas, dos seus traumas, da sua criança interior ferida, existe ainda os bloqueios emocionais. Esses bloqueios, na verdade, as emoções, eu traduzi ali pegando o divertidamente, que é aquele vídeo, mas os bloqueios são emoções negativas, que é igual você entrar numa zona de conforto e ficar ali no quentinho sem realizar nada, sem deixar a sua assinatura energética. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que convivem com você? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas lembrarem de você quando você não estiver mais aqui em corpo físico? Então, presta atenção. Os nossos bloqueios emocionais, que são as nossas emoções negativas, elas são como mecanismos de defesa de forma inconsciente. Muitas vezes a gente não sabe que a gente está tendo um mecanismo de defesa porque a gente não tem consciência dessa informação. E esse mecanismo de defesa inconsciente, ele tem como objetivo evitar a dor e o sofrimento de situações que a gente viveu no passado. Situações traumáticas que podem ser vivenciadas no futuro. Então, percebe? Eu vou me manter na zona de conforto porque eu não quero mais sofrer, eu não quero ser mais frustrada, eu não quero criar expectativa e lá na frente me frustrar. Então, esse mecanismo de defesa inconsciente, ele tenta evitar em você a dor do sofrimento para situações futuras, reflexo de experiências negativas vividas no seu passado e que não foram processadas do jeito que você precisava. E como se processa
uma experiência negativa? Através da limpeza, das limpezas, dos decretos, das meditações, da respiração, de você estar atenta no aqui e no agora, de você entender que você tem, ao longo da sua coluna, você tem 7 pontos energéticos, que são os nossos 7 chakras, começando no básico, subindo para o umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho ou frontal e o coronário. A gente precisa ter os nossos 7 corpos equilibrados. Então, você precisa entender que, de forma inconsciente, a gente ativa esse mecanismo de defesa para que a gente não sofra como a gente já sofreu no passado. Só que isso te leva para um lugar. Repete comigo, para a zona de conforto. E quando a gente está na zona de conforto, no quentinho ali, a gente não consegue evoluir e a gente não consegue construir um novo cenário de vida, tá? Então, o bloqueio emocional tem a proposta de inibir emoções e sensações negativas. Mas se nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física, a gente precisa colocar para fora. Não é, como eu já disse para vocês também, a gente pode sentir raiva, a gente pode chorar, a gente pode ficar brava, a gente pode fazer isso. O que não pode é a gente dar explosão para isso. É colocar o foco nisso e viver em cima dessa realidade, dessa vibração e dessa frequência. Então, a gente interpreta erroneamente que o bloqueio pode ser uma zona de segurança e de conforto. E, na verdade, não é. É ao contrário. Então, a gente permanece estática, a gente não consegue evoluir na nossa vida, a gente não enfrenta os desafios porque a gente se esconde e a gente vai fazendo isso ao longo dos nossos dias. Então, embora o intuito do bloqueio emocional seja nos preservar, ficar parada aos poucos pode também provocar em nós frustração, ansiedade, angústia e insegurança. Então, se você é uma pessoa que tem muita frustração, porque você cria muita expectativa, mas por conta dos seus bloqueios emocionais você não consegue realizar nada, e aí vem a frustração, ou tudo que você faz com pouca energia, então nada se colapsa, nada se materializa, ou aí vem a frustração, ou você é uma pessoa extremamente ansiosa, ou você tem muito angústia dentro do seu peito, sabe aquela angústia que paralisa, que dói mesmo o corpo físico, que a gente fica com a cabeça a milhão. Se a pessoa fala que vai ligar 8 horas e deu 8h10, a pessoa não ligou, a gente já começa até a passar mal com essa angústia. E aí vem a insegurança, vem o medo. Isso tudo é muito forte. E quando a gente não cuida dessa nossa parte, o que acontece? A gente vai começar a fazer a desconexão da nossa parte divina, a entrar no caos, a ter uma vida caótica, a desenvolver uma compulsão, a desenvolver um vício, a continuar na procrastinação. Por isso é tão importante você entender que, mesmo você não tendo conhecimento de forma inconsciente, quando você está na zona de conforto, você está paralisada porque você tem bloqueios emocionais. Mas agora a gente vai cancelar esses bloqueios emocionais, ok? Para tudo tem uma saída, gente. Para tudo tem uma resposta. Todas as perguntas possuem uma resposta. Para tudo tem uma saída, tá? Então, sintomas do bloqueio emocional. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que ficou pequeno até para mim, tá? Então, como que você identifica quando você tá com bloqueio emocional? Quando você tá apática, ou quando te falta interesse em você se envolver com outras pessoas e você vai ficando cada vez mais solitária, não é solitude, é solitária. Então, você vai ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais desconectada das pessoas, você já não participa mais de festa, de aniversário, você não vai mais para confraternização. Então, você está vivendo um bloqueio emocional. Você tem dificuldade de expressar as suas emoções positivas e os seus sentimentos. Aqui, de expressar amor, gratidão, de ser uma pessoa resiliente, de ser uma pessoa feliz, que tem um sorriso no rosto. Então, isso tudo são bloqueios emocionais. Você ter pensamentos
né, os sintomas é você ter pensamentos negativos na maior parte do tempo. E aí nós já conversamos muito a respeito de pensamentos negativos, crenças limitantes, fazer o download para crenças fortalecedoras. Quando você tem muita ansiedade, uma ansiedade descontrolada, irritabilidade, sensação de frustração, insegurança. E aqui eu falo para você, eu era uma pessoa extremamente ansiosa descontrolada, eu era uma pessoa extremamente irritada, e como eu não tinha planejamento, eu vivia na frustração e eu era uma pessoa extremamente insegura, porque eu fazia tudo para ser aceita nos lugares e pelas pessoas. Eu já contei essa história para vocês. Quando você tem um estresse constante, então aqui eu trago isso para vocês, mas isso são pesquisas científicas, tá, gente? Isso é matéria de psicologia, isso é tudo mapeado. Mas quando você se coloca nesse lugar, eu me identifico prontamente com esses pilares. Quando você é uma pessoa muito rígida, centralizadora, e você quer manter o controle de tudo e sobre todos, quando você tem dificuldade em tomar decisões. E além disso, as emoções reprimidas também podem se manifestar por meio de sintomas físicos, como taquicardia, insônia. Eu falei para vocês que eu vou trazer mais para frente, falando sobre o poder do sono, falta ou excesso de apetite e dores musculares, dor nas juntas. Tudo isso pode ser reflexo dos seus bloqueios emocionais. Então a gente precisa cuidar desses bloqueios emocionais. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguindo. E como cancelar os bloqueios emocionais e sair de uma vez por todas da zona de conforto. Lembra que é você que é responsável por 100% do que existe na sua vida e é você quem cria 100% da sua realidade e 100% do seu novo cenário de vida, da sua nova realidade. Então aqui eu trouxe 4 códigos sagrados de Agesta, que quando é mais de um código vira um combo. Eu quero que você anote no seu caderno. Depois da aula, você volta nessa aula, anota os significados. Todos esses códigos estão aqui dentro do manual do Código de Agesta, que vocês vão receber como presente meu aqui nesse curso, Código da Riqueza Emocional. Então, todos esses códigos eu tirei daqui de dentro e formei um combo para vocês. Então, se você se identifica com uma dessas situações, se você é uma pessoa extremamente ansiosa, irritável, frustrada, insegura, medrosa, estressada, rígida, controladora, tem dificuldade de tomar decisões e falar não. Se você está sentindo algum desses sintomas, falta de apetite, ou você come demais, como foi o meu caso, dores musculares, ou dor nas juntas, insônia, taquicardia, os pensamentos muito acelerados, você então está com bloqueio emocional. E aí eu trouxe para você esses 4 códigos sagrados. Quando eu escrevo CS, você já sabe que é código sagrado, né? Então eu trouxe o 1155, que é para você escutar a sua voz interior, deixar a intuição falar com você. Nós já falamos sobre intuição. Código sagrado 864, para você escutar o seu eu superior, que é a divindade, falar com você. O 11.3 ou 113, para você aceitar a abundância financeira na sua vida. Então, você precisa realmente cuidar desses bloqueios emocionais para que você aceite de uma vez por todas que você é merecedora de todo o dinheiro desse universo, tá? Você precisa aceitar ser merecedora. E também o 237 para eliminar energias negativas ao seu redor. Então, afastar de você todas as energias negativas que estiverem aí à sua volta. Você não precisa se preocupar com isso. Quando você ativa o código, automaticamente você vai cancelando essas energias, essas frequências energéticas de baixa vibração, ok? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu cordão e você vai dar o comando inicial. Então, minha querida alma, ativo agora o código 1155 para escutar a minha voz
interior. Isso de forma muito calma, serena. Se você tiver um incenso, se você gostar de incenso, você coloca o incenso. Se você tiver aquele vaporizador, você pode usar. Ou você vai acender uma vela. Ou você simplesmente vai se recolher e você vai fazer isso. Colocar uma musiquinha de fundo. Você vai relaxar, tá? Para você ir limpando esses bloqueios emocionais. E tudo isso vai caindo por terra. Vai caindo por terra. Você pode acreditar. Então, você vai pegar o seu cordão, minha querida alma, ativa agora o código 1155 para eu escutar a minha voz interior. E aí você vai repetir 45 vezes, e aí depois você vai para o segundo código, que é minha querida alma, ativa agora o código 864 para eu escutar o meu eu superior. E aí você vai 864, 864, 864 ou 864, 864, 864, do jeito que você quiser falar, tá? Na última conta, repete o código e a gente vai passar para o terceiro código. Então, minha querida alma, ativa agora o código 113 para eu aceitar, para eu ser merecedora de toda abundância, de toda riqueza desse universo. 113, 113, 113, ou 11.3, 11.3, ou 1.13, 1.13. Acho que o 113 fica melhor, né? 113, 113, 113, 113. Na última conta, 113. E aí a gente vai passar para o outro código. Minha querida alma, ativa agora o código 237 para eliminar todas as energias negativas ao meu redor, da minha casa, da minha empresa, do lugar que eu trabalho. E aí você vem para cá, 237, 237, 237. Na última conta, 237. E aí sim a gente vai finalizar com o ativado, decretado, ativa agora o código do milagre na minha vida, 777. Então você vai ter 2 deveres de casa. O primeiro dever de casa é você assistir esse vídeo divertidamente. Se você já assistiu, eu vou pedir que você assista novamente, assista com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com seu namorado, com seu esposo, assista e você vai assistir com um novo olhar. Afinal, você está aqui comigo já tem alguns dias, né? Então, você já mudou, você já fez alguma reprogramação aí na sua mente, você já está diferente. Eu até gostaria de receber relatos e depoimentos para saber como é que você está aqui nessa caminhada desse treinamento, desse curso Código da Riqueza Emocional. Fala para mim se está fazendo sentido você entender mais sobre as suas emoções. A gente acha que emoção, é só chorar, sorrir, deitar e sei lá, fazer. Não, emoção é muito mais profundo do que isso. E a emoção trava a nossa vida, trava a nossa saúde, trava a nossa cura, trava a nossa área financeira, trava os nossos relacionamentos. E aí, o outro dever de casa é que eu vou deixar embaixo dessa aula uma meditação aonde eu falo esses códigos aqui. Então, você vai pegar essa meditação e você vai ouvir ao longo do seu dia. E aí, você pode deixar essa meditação ir rodando na sua casa, no som alto, se você puder. Ou você vai para o trabalho, você coloca o fone e você vai ouvindo. A cada momento que você puder, se conecte a essa meditação para você ir se aproximando cada vez mais da sua voz interior, do seu eu superior, se aproximando mais da abundância e se afastando de energias negativas. Então, é um combo muito completo que eu fiz para vocês. E aí você vai ter essa meditação que eu trouxe como um presente para vocês. E é isso. Então, você tem 2 deveres de casa. Um é assistir esse vídeo e entender de verdade a funcionalidade de cada uma dessas emoções dentro do filme para você trazer para a sua realidade e a meditação. Se você tiver acesso a um parque, a uma praia, se você tiver acesso a uma grama, a uma árvore, você vai fazer isso. Quanto mais contato com a natureza você tiver, melhor. Tudo bem? Então, meus amores, ficamos por aqui. Eu te encontro na nossa próxima experiência. Um beijo e tchau, tchau.